é o seguinte: como a Netflix te entrega o conteúdo dela tão rápido? Eu queria falar sobre isso hoje, trazer esse tema, porque com ele eu consigo mostrar um pouco dos desafios que é entregar conteúdo na internet e como a Netflix teve uma sacada que eu considero de mestre para passar por esse problema. Eu trouxe 3 tópicos sobre os quais a gente precisa falar antes de eu passar para a Netflix. Então eu vou explicar cada um desses aqui e vai ficar mais fácil entender o desafio e a solução. Então, o primeiro deles, round trip. O que é round trip? Quando a gente fala de serviços na internet, normalmente, se você pelo menos já teve contato com a área, vem aquela imagem do cliente-servidor. O cliente pede, o servidor responde. Isso aqui é uma super simplificação do que é o processo de verdade. Não é tão simples quanto uma máquina chamando a outra. Mas, para o nosso propósito, vai servir para explicar o conceito do round trip. Essas duas máquinas, cliente e servidor, se conectam com um protocolo específico chamado TCP. Eles são conectados por cabo. Tá? A internet mágica que paira pelas nossas cabeças não existe. A internet é só um monte de computador, roteador e equipamento interligado por cabo. Cabos submarinos, por isso a gente não vê. A grande questão é que existe uma limitação física. Quanto mais distantes estão as máquinas, mais tempo leva para a mensagem ir e voltar. Então, o que seria o round trip nessa imagem aqui? É o tempo que leva para a requisição ser feita, ou seja, sair desta máquina, chegar no servidor e voltar para a máquina de novo. Então, o round trip é o tempo que leva para os dados serem enviados do cliente para o servidor, voltando para o cliente. E quanto mais distante estão servidores e clientes, mais tempo esse round trip leva. A famosa latência, né? Quanto mais longe está o servidor, mais latência, né? mais você tem tempo de demora. Que é um problema dependendo do nível da sua aplicação. Se for um jogo, por exemplo, latência é terrível. Você quer reduzir isso ao máximo, né? Muito bem. E por que eu estou falando do round trip? Porque agora a gente entra no segundo tópico, o HTTPS. Sempre que você se comunica com uma aplicação, né, seja abrindo um aplicativo, ou abrindo o site aqui da Netflix, você está abrindo a conexão TCP. Nela, você está embutindo a conexão TLS. Tudo isso para abrir essa conexão HTTPS, ou seja, você vai mandar uma mensagem HTTPS. Essa conexão HTTPS tem um custo. Ela tem o custo de round trips. Por quê? Primeiro, você precisa abrir a conexão TCP. Ou seja, você vai abrir a conexão com o servidor. Se a gente for olhar para essa imagem, você vai abrir a conexão com esse servidor aqui. Então você vai abrir uma conexão TCP. Essa conexão precisa ser segura, precisa ter a criptografia. Então você vai abrir uma conexão TLS com esse servidor também. Por isso eu coloquei os dois aqui. E aí sim, depois de abertas as duas conexões, você vai poder mandar a sua mensagem HTTPS. Agora a questão é, o que tem a ver uma coisa com a outra? Para abrir a conexão TCP, você tem que se comunicar com a máquina. Só aqui, você já gasta um round trip. Você já tem que ir até a máquina e voltar. É porque você tem que fazer o pedido e a máquina, o servidor, tem que te responder. Ou seja, só aqui já foi um round trip. Para abrir o TLS, a mesma coisa. Você tem que mandar as chaves, vocês têm que trocar chaves, na verdade, se entenderem sobre qual versão vocês vão usar. E isso também gasta um round trip. Ou seja,
Para abrir uma conexão HTTPS, você precisa de pelo menos 2 idas e voltas para o servidor. E se ele estiver muito longe, isso acrescenta tempo. Ou seja, esses dois tópicos estão relacionados porque entrar em um site leva tempo. E quanto mais distante está o servidor que hospeda aquele site, mais tempo vai demorar para a resposta chegar até você. Então, isso aqui tudo. Eu não estou detalhando demais, eu não estou explicando conceitualmente, eu não estou explicando os detalhes do funcionamento, porque não precisa. O objetivo aqui é só explicar, é só unir esses dois em um tema em comum, que é a latência. Peraí que estava em inglês, que é a latência. Tá? Então, esses dois aqui estão diretamente ligados à latência. Então a gente entendeu o problema. O problema é que entregar conteúdo na internet é caro, é difícil. Por quê? Porque a distância é um problema. Então, para resolver, a gente tem que encurtar a distância. Certo? E aí a gente entra no nosso terceiro tópico. Point of Presence. O que é um Point of Presence? É basicamente um conjunto de equipamentos. Servidores, roteadores, switches, enfim, etc. É uma mini infraestrutura instalada perto do cliente. Por quê? Porque imagine que esse cliente, você, seu navegador, está tentando entrar na Netflix.com e ela está lá nos Estados Unidos. A distância até lá é alta, é grande. Não seria muito melhor, então, para resolver esse problema, que eu tivesse um outro servidor da Netflix aqui no Brasil? Sim, porque a distância agora que os meus dados têm que viajar é muito menor. Ou seja, agora a velocidade vai ser muito maior. E é para isso que existem os POPs, esses Points of Presence. São mini infraestruturas instaladas perto dos clientes, geralmente espalhadas pelo mundo inteiro, em vários países. Então, se você já ouviu um conceito de CDN, por exemplo, o que é uma CDN? O CDN é basicamente um conjunto desses POPs aqui. A própria CDN da Netflix é um conjunto desses POPs instalados e espalhados no mundo inteiro, entregando o conteúdo da Netflix mais rápido do que os servidores dela. Mais rápidos, por quê? Porque eles estão muito mais perto de mim do que o servidor de fato. Enquanto o servidor está nos Estados Unidos, o POP está aqui no Brasil, então a resposta chega muito mais rápida. Agora, um ponto importante para a gente ter aqui em mente é que o caminho feito pela minha mensagem, pelo meu pedido de acesso para o site da Netflix, não é tão simples quanto cliente-servidor. Não é tão simples quanto essa imagem aqui. Na vida real, a mensagem faz um caminho mais próximo disso aqui. Cliente, provedor de internet. Eu vou chamar só de provedor. Netflix. Então, a minha mensagem, na verdade, é enviada para o meu provedor de internet, que do meu provedor de internet manda para a Netflix. E quando a Netflix devolver a mensagem, ela vai devolver para o meu provedor, que vai devolver para mim. Então, o caminho do meu pedido, quando eu acesso netflix.com, o que acontece é muito mais próximo disso do que disso. A gente vai do meu cliente, vai para o meu provedor, TIM, Oi, Claro, Vivo, etc. Que vai para a Netflix, que volta para o provedor e aí sim volta para você. Agora, como isso aqui se relaciona com o que eu estou falando aqui em cima? É aí que entra a Netflix e o projeto que eles chamam de Open Connect.
O que é o Open Connect? O Open Connect é um programa da Netflix que disponibilizou gratuitamente POPs para provedores de internet no mundo inteiro. Como assim? A Netflix se propôs a fazer uma parceria com provedores de internet no mundo inteiro para instalar infraestrutura da Netflix, esses POPs, dentro da infraestrutura dos provedores de internet. Por quê? Porque agora, a partir do momento em que a infra, o equipamento da Netflix está dentro da alocação do provedor, a minha mensagem não vai mais fazer este fluxo gigantesco aqui, estando sujeito a todos os round trips e toda a latência desse caminho. A minha mensagem agora vai fazer um caminho mais curto de cliente, provedor, cliente. Olha o quão curto é esse novo fluxo. Olha como a gente corta caminho. Porque antes, minha mensagem ia de mim para o meu provedor, para a Netflix, para o meu provedor, para mim. Agora a minha mensagem vai para mim, para o meu provedor, que volta para mim. Esse novo fluxo foi a sacada de mestre desse projeto Open Connect da Netflix. Isso aqui foi o que ajudou a reduzir e muito a latência na entrega do conteúdo da Netflix. Isso aqui, e eu chamei de sacada de mestre, porque isso aqui tem pelo menos 3 benefícios que a gente consegue pensar logo de cara. Primeiro, o conteúdo da Netflix chega muito mais rápido. Segundo, a provedora de internet gasta menos recurso. Por quê? Porque a provedora de internet não precisa mais gastar os recursos dela para acessar os servidores da Netflix. Porque esse recurso da Netflix já está dentro do provedor. E 3, ainda tem mais um. A própria Netflix, os servidores principais da Netflix, distribuem a carga para todos esses POPs ao redor do mundo. Ou seja, a Netflix gasta menos recursos. Pelo menos nos servidores principais, né? Que agora não precisam mais lidar com essa entrega de conteúdo. A entrega de conteúdo agora está espalhada no mundo inteiro com esses POPs. Ou seja, menos gasto de recurso para a Netflix, menos gasto de recurso para a operadora e conteúdo mais rápido para o cliente. 3 pelo preço de 1. E para sair da teoria, eu quero mostrar na prática isso acontecendo. Então eu vou abrir a Netflix, vou abrir meu F12 aqui também, para mostrar as chamadas para os servidores acontecendo em tempo real. Então, vou reiniciar a página. A gente já consegue ver algumas chamadas sendo feitas aqui na direita. Beleza. Vamos subir. A gente já consegue ver aqui algumas chamadas, olha só, feitas para a nuvem da Netflix, para os servidores da Netflix. Essa aqui foi feita para web.prod.cloud.netflix.com. Se eu copiar esse endereço, eu vou usar o bgp.he.net DNS esse endereço aqui. Beleza. Então, a gente vê que esse endereço desse servidor da Netflix vem da Amazon AWS. Essa aqui é a AS, é um conceito que agora não preciso explicar muito, mas o que você precisa ter em mente é que ele vem dos Estados Unidos. Tá? É importante ter em mente só que esse servidor, basicamente,
está nos Estados Unidos. E agora eu quero te mostrar o que acontece quando eu dou play em alguma coisa. Deixa eu escolher Chaves. Chaves nunca é demais. Então, deixa eu descer aqui pro final. Deixa eu dar um assistir. E aí aqui você começa a ver as chamadas, deixa eu pausar. E aqui você começa a ver todo o conteúdo sendo baixado. Então, deixa eu escolher aqui do começo, acho que começou aqui, não foi? Tá, começou aqui. E agora eu quero que você repare a diferença do endereço. Olha só como esta chamada foi feita agora para um outro endereço. Esse endereço tem BSB, que é onde eu estou, Brasília. Oi ISP, ISP é o termo de Internet Provider. Então, Oi ISP, basicamente está dizendo que o meu provedor de internet é da Oi. Ponto .oca, Oca, que é Netflix Open Connect Appliance. Eu só não coloquei o appliance aqui, mas é o termo, né, a sigla para Open Connect Appliance. Então, as chamadas, o conteúdo, vamos imaginar que cada um desses aqui seja um frame desse vídeo, estão vindo desse outro endereço aqui. Se eu pego esse endereço aqui e faço a mesma coisa que eu fiz com a Netflix.com, eu venho aqui no bgp.hl.net/dns/ e coloco esse endereço, ele me entrega um IP, olha só, de outra AS. Dessa vez, uma AS brasileira. Ou seja, esse servidor que eu estou acessando, o servidor de onde está vindo, de onde estão vindo os frames do vídeo, estão no Brasil. Ou seja, agora estão mais perto de mim, o conteúdo vem de mais perto de mim. E, para ficar ainda mais clara a diferença gritante que é, qual foi aquela chamada que eu olhei? Eu não lembro. Foi lá em cima, né? Eu peguei a GraphQL, foi essa aqui. A chamada feita para os Estados Unidos levou 499 milissegundos, praticamente 500 milissegundos para acontecer. A chamada feita para os servidores do Brasil, se eu achar ela aqui, porque foi tanta coisa, acho que foi essa, né? Acho que foi essa. 51 milissegundos. Olha a diferença no tempo de entrega do conteúdo dela. Olha o quão mais rápido ela consegue ser entregando os frames do vídeo por simplesmente me entregar de onde eu tô, que é do Brasil. Então, o Open Connect foi simplesmente uma sacada de gênio da Netflix. Claro que vários outros serviços também têm seus POPs, também têm os seus CDNs, também têm os seus servidores próximos dos usuários, mas eu queria falar sobre a Netflix, especialmente porque ela deixa tudo muito bem aberto ao público, então até a documentação sobre equipamento você encontra aqui. A Netflix sempre foi uma referência quando o assunto é performance e otimização, então eu gosto bastante da Netflix, não só pelo conteúdo dela, mas pela forma como ela se propõe a melhorar a entrega do serviço. Então, por isso eu quis trazer a Netflix para falar sobre esse assunto. Então, resumindo, o TLDR aqui, né? O resumo do resumo. Quanto mais distante está um servidor, mais tempo demora para entregar o conteúdo. Uma solução é trazer mais para perto esses servidores, colocando servidores intermediários mais perto dos usuários. E o Netflix Open Connect foi um programa para colocar esses servidores dentro da infraestrutura das provedoras de internet, espalhadas pelo mundo inteiro. Certo? Resumidamente, essa é a magia por trás da entrega da Netflix, é por isso que ela consegue te entregar o conteúdo tão mais rápido. Então, se tiver alguma curiosidade, se tiver mais assuntos sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema de performance, internet, pode ficar à vontade para escrever aí, porque eu tenho muito interesse nessa área e pode ser que eu faça mais vídeos sobre isso. Mas por hoje, a gente fica só na Netflix.